sempre em vossa via, junto a vós estou, e direis um dia, quão clemente sou. Dou-vos a palavra que se cumprirá. Quem em mim confia não perecerá. Vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, a ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Feliz Dia dos Pais a todos e todas nós e um abençoado culto nesse domingo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Celebremos ao nosso Deus. Amém. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Nós celebramos esse culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso a Ele nós também nos dirigimos em oração e pedimos perdão pelos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados a Deus. Os pais aí podem lembrar das vezes que falharam como pais na educação dos seus filhos e filhas. E os filhos e filhas também podem lembrar das vezes que aborreceram seus pais, desmerecendo-os em muitos momentos. Oremos ao nosso Deus. Pai Celeste, confessamos que como pais muitas vezes não ouvimos nossos filhos, nossas filhas, não os entendemos e não os aceitamos como eles são. Causamos dor, desentendimentos e mágoas. Estamos arrependidos. Por isso te pedimos perdão. Como filhos, confessamos que exigimos demais de nossos pais e família. Falhamos na gratidão e no amor. Estamos arrependidos, precisamos da tua ajuda, por isso te pedimos perdão. Confessamos também nossa indiferença frente aos problemas familiares, problemas de relacionamento e convivência. Não nos colocamos à disposição e quando o fazemos, somos legalistas e teimosos. Ajuda-nos a reconhecer a nossa culpa. Confessamos que não temos colocado o Teu reino em primeiro lugar em nossas vidas. De agora em diante, com a Tua ajuda, ó Deus, queremos ser filhos e filhas melhores. Perdoa-nos e renova-nos por Cristo Jesus. Amém. O amor gracioso de Deus acolhe nossa confissão sincera. E por sua graça, nós podemos recomeçar a nossa vida. Se você crê, anuncio o perdão de Deus para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
convido a um momento de oração. Oremos. Pai, Tu enviaste Teu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo para transformar e encher de esperança este mundo. Essa boa notícia nos foi trazida pelos nossos pais e continuamos a missão a nós confiada. Capacita-nos com Teu Espírito para sermos bons mensageiros, boas mensageiras da Tua Palavra. Por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos ouvir a palavra do Evangelho. O Evangelho de hoje se encontra em Mateus, no capítulo 14, os versículos 22 até o 33. Queremos ouvir essa boa notícia que será trazida para nós pelo Bruno, nosso querido Bruno, fazendo a leitura desse texto do Evangelho de hoje. Ouçamos com muita atenção. Leitura do Evangelho. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena sua fé,
por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, é o Senhor, o Filho de Deus. Até aqui. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Nós queremos ouvir também de Romanos, no capítulo 10, os versículos 5 até o 15. Ouçamos com muita atenção, porque esse texto é o texto sobre o qual nós também queremos meditar neste culto, nesta prédica. Ouçamos. Palavra bíblica, livro de Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 15. Eu passo a ler. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei, foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca: Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Dia dos Pais. Eu não sei você, mas eu às vezes me dou conta como eu sou parecido com o meu pai. Eu acho a minha voz às vezes parecida com a dele. Também às vezes o meu jeito é parecido com o meu pai. E sim, isso tem a ver bastante com genética, com DNA, mas a meu ver tem muito a ver também com convivência e com os exemplos que nós tomamos dos nossos pais. Convivendo, acabamos por ficar parecidos em muitas coisas. Eu vejo até casais de famílias, vindo de famílias totalmente distintas, que acabam ficando parecidos em muitas coisas. Já ouvi falar até que animais de estimação ficam parecidos com seus donos. Eu espero que você não tenha uma iguana. Brincadeira. Quanto ao exemplo, eu gosto de uma frase que diz assim: palavras ensinam, exemplos arrastam. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Uma propaganda mostra de uma forma muito emocionante como que os filhos imitam seus pais. E imitam mesmo, repetem muitas das ações praticadas por seus pais, até cometem erros semelhantes. Eles erram, repetem os erros que nós cometemos nas nossas vidas, por mais que a gente tente avisá-los. Algumas vezes por terem os mesmos genes, outras vezes também pela convivência e pelo exemplo. Nós conhecemos esse ciclo. Há um ditado que diz: o fruto não cai longe do pé. Claro que não é sempre assim. Bem, o texto de Romanos que nós ouvimos antes me faz lembrar de uma pergunta
que é feita em diversas ocasiões na Bíblia. O que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que devo fazer para conseguir, para alcançar a vida eterna? Assim perguntou um jovem rico a Jesus no Evangelho de Mateus, e Jesus então respondeu para ele: guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. Eu sinto que há cada vez menos pessoas se fazendo essa pergunta. Me responda você. Você está preocupado com isso? Está preocupado com a vida eterna, com a eternidade, com a vida após a morte? Você não quer saber? Não interessa mais esse assunto? Seus filhos já fizeram essa pergunta para você? Vocês conversam aí? Seus pais ainda conversam sobre isso com você, com a família? O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Eu tenho a impressão que cada vez menos as pessoas se preocupam com a tal vida eterna e se ocupam mais com a vida do aqui e agora. Quem é que vai nos salvar das ameaças da violência, da doença, do coronavírus, da pobreza, do desemprego? Essas são perguntas de hoje, né? Até entre pais e filhos a conversa gira em torno disso, política, salvadores da pátria, etc. Você até pode achar que os seus filhos não dão importância para a religião. Muitos jovens até criam uma certa aversão à igreja e à fé. Mas a angústia dos nossos pais e avós é, no fundo, a mesma angústia que nós sentimos. Todos nós, porque não se trata de uma escolha. Esse sentimento é humano. Nós queremos salvar a nossa vida e a vida de quem nós amamos. Queremos viver bem, queremos segurança, queremos ter futuro, mas todos nós temos esse anseio pelo eterno. Quem diz que não, teve um enorme trabalho para se livrar desse sentimento e garanto que ainda sofre muitas vezes com a ideia do fim de tudo. O que nós devemos fazer então? Nós queremos os dois, queremos agora e depois, vida e paz. Hoje, nesse tempo limitado, e depois, eternamente. Paulo escreve aos Romanos e põe isso em discussão. O que é preciso fazer para ser salvo? E a resposta é simples: guarde os mandamentos. Assim disseram Jesus, Moisés e agora o Paulo. Você também está inquieto aí? O apóstolo ainda cita o livro de Levítico, capítulo 18, versículo 5, onde Deus promete pela boca de Moisés: se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. E é verdade! Pensem comigo, se as leis de Deus fossem de repente absolutamente respeitadas, acabaria roubo, assassinato, mentira e tantos outros males que infernizam a nossa vida. Seria o fim da corrupção, da injustiça. Finalmente nós íamos ter paz, tranquilidade, prosperidade, ricas bênçãos. Quanto a isso, Moisés, Jesus, o apóstolo Paulo, todos eles concordam e reafirmam. Deveria ser esse, então, um consenso também aqui entre nós. Já ia ajudar muito. No entanto, Paulo afirma que a simples lei não basta. E ele se inspira no próprio Jesus para dizer isso. Naquela história do jovem rico, o moço não deu muita trela para o que Jesus falou. Sabe por quê? Porque o jovem disse a Jesus que desde menino ele tinha obedecido rigorosamente a todos os mandamentos. Ele queria saber o que lhe faltava fazer, porque ele sentia que precisava fazer algo mais. E aí Jesus lhe responde: vá, vende tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Foi como uma rasteira naquele jovem rico. O que Jesus quer dizer é que não adianta cumprir os mandamentos enquanto nós falhamos no amor. A lei por si só não salva. Ela precisa do amor.
E mais, ela precisa também da fé. A lei pode assegurar o bem-estar, sim, mas salvação, não. E mesmo o bem-estar sem a fé em Deus vai estar ameaçado. A lei não muda mentalidades, não ensina o amor, não faz as pessoas gratas. Os efeitos da lei são limitados. A lei diz que assalto é crime. Mas por que é que nós temos cada vez mais assaltos? Por falta de policiamento? Talvez, em parte. Nós até podemos ter boas leis, mas se essas leis não estiverem escritas no coração, sempre vamos dar um jeitinho de desrespeitar. E ainda tem o fato de que a lei não tem chance contra o poder. Se você tem poder, assim nós dizemos, estamos acima da lei. Leis podem ser até mesmo injustas e favorecer ao crime. E quem for honesto frente a si mesmo e frente a Deus, vai perceber que não consegue cumprir a lei sempre. Por isso Paulo insiste tão energicamente na fé. Salvação vem pela fé e somente por ela. Você não precisa subir ao céu para lá pegar Jesus Cristo e trazê-lo para a terra. Você não precisa descer ao abismo para lá então buscar Jesus. Todo esforço para apropriar-se da salvação é em vão. Jesus Cristo e com Ele a salvação está bem perto de todos e todas nós. É só acolher o que Ele nos oferece. Crê somente. Se disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo, você será salvo. Salvação é dom, é presente de Deus, jamais uma conquista. Então está aí uma resposta possível também para aquela pergunta inicial. O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Não há nada que você possa fazer, apenas ter fé de que Deus fará por você. Deus nos oferece o perdão e aí nós todos somos iguais. Quem aposta na lei sempre tenta fazer uma distinção entre transgressores e cumpridores da lei, os fariseus e os publicanos, os justos e os pecadores, os bandidos e os cidadãos de bem, os que vão à igreja e os que não vão à igreja, os merecedores e os não merecedores. Quem aposta na graça já não pode mais fazer essa distinção. Não pode mais se vangloriar, porque nós todos somos devedoras de Deus. Nós todos somos também seus filhos e filhas amados, mesmo que desobedientes. Já me perguntaram, e essa fé aí, como é que ela nasce? Como é que acontece a aprendizagem da fé? A fé surge pelo anúncio da mensagem do Evangelho. Quem dela não tomou conhecimento também não pode crer. Por isso é tão importante contar o que Deus fez pelo seu povo. Contar adiante, divulgar a história de Jesus, cursar o ensino confirmatório, vir aos cultos, assistir ou participar agora dos cultos, trazer as crianças para o culto infantil, no caso, assistam o culto infantil, está muito bonito hoje também, aproveitem. Pais, esse é o nosso mais sagrado dever. Contar adiante a história do nosso Deus para os nossos filhos. Ficamos devendo, né? Eu sei. Ficamos devendo. A gente poderia fazer muito mais e não faz. E se não cumprimos esse dever, nós ficamos em débito com a nossa fé e com Deus. O anúncio do Evangelho inclui também o exemplo de vida e serviço, a prática cristã. Se nós desanimarmos, a fé e as pessoas vão sofrer prejuízos irrecuperáveis. Cada pessoa a mais que você traz para
o reino de Deus? Talvez seja uma família inteira, talvez seja um grupo inteiro. E assim a palavra de Deus vai se espalhando e vai aumentando. Mas quando nós não cumprimos essa nossa responsabilidade, a obra de Deus fica comprometida. E a lei? A lei em si não é evangelho. É uma exigência a ser cumprida, como nos lembram Moisés, Jesus e o apóstolo Paulo. Mas não é evangelho. Evangelho é a palavra que anuncia o que Deus fez por nós. E assim como um pai ensina o seu filho com o exemplo, mais até do que com as palavras, nós também aprendemos melhor com o exemplo de Cristo. Estamos aqui para entregar essas boas notícias, passar elas adiante. E como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Que Deus nos ajude. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Saudações, querida comunidade. Domingo, 9 de agosto. Feliz Dia dos Pais. Nada melhor que um paizão com esse rostinho bonito aqui para passar os nossos avisos de hoje. E o nosso primeiro aviso de hoje é a oferta. A nossa oferta hoje ela é destinada ao trabalho com jovens a nível nacional. Roda o vídeo aí motivacional aí, pastor. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Que legal! Precisamos de Cristo, de um dos outros e de uma das outras. Mas também precisamos de você. Você é muito especial para nós. Isso nos fortalece na caminhada da JE. É isso aí! O Conselho Nacional da Juventude Evangélica, o CONAGE, em parceria com a Coordenação do Trabalho com Jovens da Secretaria-Geral da ISLB, se propõe a organizar o trabalho com jovens a nível nacional e apoiar os grupos de jovens nos sínodos. Pois é, mas para o trabalho com a JE seguir, precisamos do seu apoio. Tá, né? Mas apoio para quê? São feitos materiais para encontros com jovens e campanhas como no momento Juventudes e Pessoas Idosas e Criatitude. Também existem subsídios para o Dia Nacional da JE e materiais para o próprio Congrenagem, como Revista Pré-Congrenagem e a Revista Congrenagem. Também realizar seminários de formação para o público jovem, a nível sinodal e nacional. Além de seminários de preparação para os intercambistas e apoio a projetos de incentivo da participação jovem direto nos sínodos. São os grupos de JE que enviam as propostas e temas a serem trabalhados pela igreja. Assim, os temas trabalhados nos materiais são propostas que vêm das pessoas jovens. Esse é um dos nossos objetivos,
poder ter contato com os sínodos e planejar a caminhada da JE em conjunto. Gostou do que a gente faz? Então doe R$10, R$50, R$1.000, a quantia que você puder. Seu apoio, valorização e motivação são de grande ajuda. Valeu e até a próxima! Nosso segundo aviso é sobre o nosso maravilhoso Galeto Drive-Thru. Marca aí, dia 12 de setembro. Não esquece, nós vamos fazer uma ação entre amigos também. Fique atento aos nossos canais de comunicação. Vamos mandar por e-mail, mandar por WhatsApp, portal, etc. Precisamos da ajuda de todos. Vamos fazer uma rifa de uma televisão. Precisamos da sua colaboração. O almoço dessa vez vai ser mais caprichado, porque queremos fazer dar certo. Queremos fazer o terceiro, o quarto, o quinto e trazer a arrecadação para a nossa igreja. Divulgue, ajude-nos a promover o evento. Lembra que é para a obra de Deus. Essa obra está muito bonita. Venha participar. Conto com você, dia 12 de setembro. Nosso terceiro aviso de hoje é que nós continuamos com a campanha de entrega das cestas básicas para as famílias necessitadas. Ajude-nos com o que puder. Com pouco de cada um, fazemos uma gigante ajuda a essas famílias que tanto precisam. Entre em contato conosco para ajudar, comigo, com o pastor, qualquer um aqui da diretoria do portal. Contamos com você. Continuamos com as nossas atividades presenciais suspensas e nossa comunidade segue se empenhando ao máximo para se manter unida nesses tempos difíceis que estamos passando. Então, lembre de assistir, divulgar os nossos vídeos, nossos cultos, as nossas senhas diárias. Acompanhe nossos canais no YouTube, a GEL Racha e a CLB-CBA. Se você quiser participar das senhas diárias, entre em contato conosco. É legal a gente se ver, nem que seja virtualmente. E melhor ainda é você demonstrar a sua fé. Venha, participa. O que eu tinha de recados para hoje é só. Agradeça a Deus por estarmos juntos, nem que seja virtualmente, por enquanto, é claro. Feliz Dia dos Pais. Boa semana a todos e fiquem com Deus. Até o próximo culto. Sabe quando a gente é criança e quer muito uma coisa e aí corre lá para o nosso pai para pedir para ele, com todo carinho, fazendo às vezes até um joguinho com ele assim: pai, você é tão lindo, pai, eu te amo tanto. E aí a gente pede alguma coisa, né? Pois é isso que nós também fazemos na oração. Nós nos achegamos diante do nosso Pai Celestial, com todo carinho, dizemos o tanto que nós amamos Ele, mas isso é sincero, Ele espera por isso, Ele aguarda isso. Por isso, nesse momento, eu convido você aí a colocar diante de Deus os seus pedidos, mas lembra também de colocar os teus agradecimentos. Deus espera a tua gratidão por tudo aquilo que Ele já fez na tua vida também. Oremos ao nosso Deus. Querido e amado Deus, achegamo-nos a Ti com alegria e esperança, pois Tu mesmo crias, sustentas e impulsionas a Igreja. Tu nos redimiste dos nossos pecados através do Teu Filho Jesus Cristo. Acolhe-nos como filhos e filhas através do batismo. Suplicamos, Pai, que nunca nos esqueçamos como Tu és um Pai amoroso. Pedimos pela nossa Igreja para que seus membros estejam sempre firmes na fé em Ti. Oramos pelo mundo e por suas autoridades. Esteja com elas nas decisões que conduzem este país e este mundo como influências que devem servir ao bem somente. Pedimos pelo fim desta pandemia, Senhor. Ajuda-nos a encontrar uma cura. Em nossa oração estão nossos amados irmãos, nossas amadas irmãs que padecem pelo coronavírus. Aos Teus cuidados entregamos Maicon, Adriana e Vitor Gabriel, familiares da Ana Luísa. E aproveitamos para agradecer também, ó Deus, pois Tu ouviste o nosso pedido em favor de tantos. Obrigado, Pai. Oramos também pela vida do Sr. Otto Frank, que vem tendo alguns problemas de saúde. Te pedimos que ele se recupere logo
e que Tu o protejas nos exames e tratamentos médicos. Mantenha vivo o nosso ânimo, ó Pai, e restaure as nossas forças e esperanças para que encontremos a alegria mesmo em meio à tristeza. Oramos pelos pais e através desta manifestação de afeto e carinho, nós deixamos nosso pedido em favor dessa figura tão importante para a humanidade, tanto que o nominamos Pai. Tu, ó Deus, melhor do que todos, sabes o que é ser pai. Ser pai é, acima de tudo, não esperar recompensas, mas ficar feliz caso e quando cheguem. É saber fazer o necessário por cima e por dentro da incompreensão. É aprender a tolerância com os demais e exercitar a dura intolerância com os próprios erros. Ser pai é aprender errando a hora de falar e a hora de calar. É contentar-se em ser reserva, coadjuvante. É ter a coragem de ir adiante. É viver as fraquezas que depois corrigirá no filho, fazendo-se forte em nome dele e de tudo o que terá que viver para compreender e enfrentar. Ser pai. Ser pai é aprender a ser contestado mesmo quando no auge da lucidez. É saber que experiência só adianta para quem a tem. E só se tem vivendo. Portanto, é aguentar a dor de ver os filhos passarem pelos sofrimentos necessários, buscando protegê-los sem que percebam, para que consigam descobrir os próprios caminhos. Ser pai. Ser pai é saber calar, fazer e aguardar, dizer e não insistir, falar e dizer, dosar e controlar-se. Dirigir sem demonstrar é ver dor, sofrimento, vício, queda e tocaia, jamais transferindo aos filhos o que a alma lhe corrói. É jamais transferir aos filhos a cota de sua imperfeição, revolta, desilusão. E apesar de tudo, responder com capacidade de prosseguir sem ofender. É, enfim, colher a vitória exatamente quando percebe que o filho, a quem ajudou a crescer já dele, não precisa para viver. É quem se anula na obra que realizou e sorri por tudo haver feito para deixar de ser importante. Deus, obrigado por ser o nosso Pai. O mais que está em nossos corações e mentes, incluímos na oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto. E é uma alegria poder celebrar mesmo à distância. Deus está presente na sua vida, na minha vida, na vida da nossa comunidade. Não tenha dúvida disso, em momento algum na sua vida. Então eu quero pedir a você agora que se abra para Deus, porque Ele quer trazer a sua bênção para você. Receba a bênção do Trino Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos, pois, em paz e sirvamos a Deus com alegria. Demos graças a Deus. Aproveitem o Dia dos Pais. Alegrem-se. Mesmo em meio à tristeza, Deus nos convida a nós nos alegrarmos. Fiquem bem e não esqueçam, vai passar. Amém. Sempre em vossa vida hei de vos salvar, pois não abandono quem com fé orar. Graça e bondade sempre demonstrei, quando no passado